Olha, vamos lá então. Pessoal, boa noite já, né? Passamos das 18 horas. Inicialmente, justificar minha presença aqui hoje. Nós nos vimos ontem, nos veríamos novamente pelas vias convencionais só na próxima quinta-feira. Mas houve a necessidade de uma inversão de algumas aulas. E por conta disso eu estou aqui. Deixa eu explicar rapidinho. Hoje eu farei o horário do professor Evandro. Veja qual é o jogo aqui. Na segunda-feira, o professor Evandro fará o horário de Rosilene e quinta, Rosilene fará o meu horário. Isso eu fiz para atender os dois. O professor Evandro ele precisou ir para o Parambu hoje, no Ceará, e a Rose não vai estar segunda, que ela tem uma viagem por conta do 7 de setembro na terça. Ela já havia programado, né? Então começou, exatamente, rico viaja, pobre fica aqui, né? Hoje Machado me chamou, foi cedo, para dizer para eu cuidar da escola, que ele estava viajando, só voltava quarta. E eu disse a mesma coisa para ele, né? É isso aí. Rico viaja e o pobre fica aqui cuidando das coisas. Tudo bem. Então sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a Nanda por ter atendido gentilmente o pedido para a inversão dessas aulas. E agradecer a vocês também pela paciência. Adiantando que, na próxima aula que nos encontrarmos, na quinta-feira, tá, de ontem a 2 semanas, vai ser lista, viu? Eu já estou preparando a lista, vai ser lista sobre corrida imperialista e Primeira Guerra Mundial. Umas 30 questões aí para a gente fazer a aula inteira. Só lista. Aí, quando a gente encerrar a lista, na aula seguinte a gente vai tratar da Revolução Russa. Depois nós vamos tratar dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo. Depois da crise de 29. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esses conteúdos do século XX são os que mais caem. Então, vamos dar ênfase maior para eles e vou fazer um pedido. Por favor, qualquer dúvida, não deixa eu passar para o ponto seguinte, não. Você só levanta o braço. Professor, repete aí para mim, eu não entendi direito. Fique à vontade, por favor, eu não tenho pressa. Eu não quero que você saia daqui com dúvidas. E qualquer dúvida, você está fazendo uma questão em casa, não está entendendo, não está aceitando a resolução, o gabarito. Se você não tiver meu contato direto, pode mandar mensagem para a Nanda. Nanda, passa o contato do professor Rubens, que eu tenho uma dúvida para tirar com ele aqui. Professor, essa questão eu não entendi não. Me explique, fique à vontade, ok? Não só na aula, mas fora da aula também. Quanto a essa lista, eu vou pedir que Matheus até disponibilize uns 2 ou 3 dias antes, para vocês fazerem em casa, e aí no dia a gente já dá um encaminhamento a ela aqui, comentando questão por questão. Então vamos começar a Primeira Guerra Mundial. Prestem atenção, por favor, e vou repetir. Não tenham dúvidas sobre nenhum aspecto. Aqui só temos os tópicos. Vou explicar um por um, mas na dúvida, levante o braço, peça que eu repito com o maior prazer. Vou pedir para o Matheus colocar no grupo depois aí também, para vocês fazerem uma releitura em casa. Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Só há guerra se houverem grupos rivais. Ninguém faz guerra consigo próprio e ninguém faz guerra com amigo. Amigo é aliado. Para haver guerra tem que ter grupos rivais. Esses são os 2 grupos antagônicos que vão provocar a Primeira Guerra Mundial. Voltando para ontem, é até bom, porque a aula foi ontem, fica mais fácil você pegar o fio da meada. Lembrando que esses 2 grupos surgiram da partilha da África. Entre 1884 e 1885, houve a Conferência de Berlim, na Alemanha, para dividir o continente africano em áreas de exploração entre os países europeus. Dessa partilha, 2 países se deram muito bem. Inglaterra e França, as 2 potências econômicas mundiais. Por quê? Porque elas escolheram primeiro. Elas se impuseram na Conferência de Berlim e estabeleceram a regra de que eles tinham que escolher primeiro. Eu vou só citar aqui.
A Inglaterra, por ser a maior potência mundial da época, escolheu o Egito e a África do Sul. Do Egito, os ingleses só não levaram as pirâmides de Gizé, porque não deu para arrancar e levar. O resto, eles fizeram cata. Pessoal, boa parte da história egípcia, boa parte da cultura egípcia, sarcófagos, múmias, tesouros, está lá na Inglaterra. Eles saquearam o Egito. Quando eles escolheram o Egito, já foi de caso pensado. E olha o outro país que os ingleses escolheram na Conferência de Berlim, na África. A África do Sul. Você sabe o que era a África do Sul na época? A maior produtora de diamantes do mundo. Diamante é o mineral mais precioso do mundo. Por que ele é o mais precioso? Porque ele é o mais raro. Quanto mais raro, mais caro. Então, é óbvio que a Inglaterra não ia escolher terras fracas. Vamos para a França? A França escolheu a Argélia, cheio de reservas de petróleo, e a Costa do Marfim. A Costa do Marfim, eu não sei se você sabe porque o termo, o nome do país, foram os franceses que deram o nome. Costa porque é no litoral. Marfim porque era um país que tinha uma imensidão de elefantes nas savanas. E os franceses começaram a matança indiscriminada desses elefantes, para um único objetivo: cerrar as presas dos elefantes, o marfim, para a produção de joias. Por isso que o nome do país era Costa do Marfim. Então, França e Inglaterra foram os que se deram melhor na partilha da África. Tríplice Entente. Professor, mas está faltando um, a Rússia. Preste atenção. A Rússia era um país pobre e atrasado. Nem participou da partilha da África e da Ásia, porque ela nem tinha indústrias. Então agora eu não estou entendendo nada. Por que a Inglaterra e a França convidaram a Rússia, então? Preste atenção. A Rússia tinha o maior exército do mundo. E França e Inglaterra precisariam de gente para morrer na guerra. Chama os russos, para o nosso lado. Professor, e o governo russo caiu feito um cordeirinho na cilada. Porque é a mania de pobre, achar que se aliar a rico vai se dar bem. Pessoal, quando o rico chama pobre, é porque ele quer tomar a única coisa que o pobre tem que preste. No caso aqui, eles queriam eram os soldados russos para guerrear por eles. E a Rússia veio formar a Tríplice Entente. Então o primeiro grupo está formado. Vamos para o segundo. Agora vamos para o grupo dos prejudicados na partilha da África. Os que ficaram com as piores coisas, com o que sobrou. A Alemanha, que era anfitriã. A Conferência de Berlim foi na Alemanha. E a Alemanha ficou com a área do Congo. O Congo é uma área de floresta tropical. Lá tem muito, é gorila. Não serve para nada. A Itália ficou com a Eritreia, uma das áreas mais miseráveis da África. E o Império Austro-Húngaro ficou com Zâmbia, ficou com a Etiópia. Regiões miseráveis. Ou seja, ficaram com a pior parte. Criaram um grupo. Os prejudicados. Tríplice Aliança. Então, a Tríplice Aliança é o grupo dos prejudicados da partilha da África. E a Tríplice Entente é o grupo dos beneficiados. França e Inglaterra mais a Rússia. São os dois grupos rivais que vão provocar a Primeira Guerra Mundial. Agora vamos para os antecedentes da guerra. Guerra tem motivo. Ninguém faz guerra sem motivo. Vamos para os antecedentes. Primeiro deles, a corrida imperialista. Está aqui. Nós vimos ontem. Essa disputa por territórios gerou a Primeira Guerra Mundial. Porque gerou a formação dos dois grupos rivais. Segundo, a paz armada e a produção beligerante. Pronto. Preste atenção. Pessoal, paz armada é todo o período compreendido. Eu vou apagar aqui, professor Cláudio. Não sei se vocês sabem, mas o professor Cláudio é meu primo. Só que eu sou normal, ele é doido. E o professor Rodrigo é meu irmão, né? Então aqui é uma dinastia. Só que o Rodrigo é branco e eu sou preto. Né? E o Rodrigo é rico e eu sou pobre. Tem isso também, né? Rodrigo dá aula por esporte e eu por necessidade.
Cada um com as suas, né? Vamos entender o que é a paz armada? A paz armada é todo o período compreendido de 1885, quando terminou a Conferência de Berlim, até a guerra acontecer em 1914. Eu acho que o termo paz armada já dá para dar uma ideia de como foi esse período. Era um período que esses dois grupos já haviam sido criados, e era um período que a guerra iria acontecer a qualquer momento, era algo iminente. Todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo, os países já estavam se preparando para a guerra, por isso que é o quê? Paz armada. É uma paz aparente, que a qualquer momento vai estourar. E o que é que os países vão começar a fazer nesse período? Já que a guerra é iminente, vai acontecer? Produção beligerante. Professor, o que é produção beligerante? Produção de armas. Os países começam a se armar para a guerra. Querem ver? Quando a guerra estourou, em 1914, sabe o que é que o mundo conheceu? Que até então ninguém conhecia? Metralhadora. Metralhadora. Não existia. As metralhadoras foram produzidas durante o período da paz armada, os países produzindo em sigilo, para os inimigos não saberem. O que é que difere uma metralhadora de um rifle convencional? É que o rifle convencional, eu vou atirar, quebrar, tirar o cartucho, botar outro, alavancar e atirar de novo. Já dá tempo para eu morrer 10 vezes nesse processo. A metralhadora, eu vou pegar um pente, vou engatar na metralhadora e vou atirar adoidado. Quem já assistiu o Rambo já viu. Uma metralhadora consegue disparar 600 tiros por minuto. Ela é muito mais mortal. Primeira coisa que o mundo viu com a Primeira Guerra, metralhadora. Quer outra coisa? Dessa produção beligerante? Submarinos. Até então ninguém existia, ninguém sabia que tinha essa tecnologia. Submarino era a melhor forma de destruir navios inimigos, porque o navio não ia ver o inimigo estava submerso. Submarinos são embarcações que navegam por baixo do oceano e não na superfície. Então você nem vê, é o pior inimigo. Quando é que os navios pressentiam um submarino? Quando já estavam sendo bombardeados por baixo, já afundando já. Foram atingidos e nem viram o inimigo. Vou dar outro exemplo do que foi criado para a Primeira Guerra. Navios encouraçados, navios de guerra. Navios gigantes com vários canhões. Todos os lados do navio tinha canhões para atirar para qualquer lado. Esses navios de guerra são chamados navios encouraçados. Surgiram onde? Primeira Guerra. Vou dar outro exemplo. Tanques de guerra. Tem gente que acha que tanque é da Segunda Guerra, da Primeira Guerra. E o tanque tem muita vantagem. Primeira vantagem do tanque. Vão lembrando aí de um tanque de guerra. Primeira vantagem. Ele não tem pneu, ele tem esteira. E com esteira é muito mais fácil você se locomover, porque não tem obstáculo. Passa por cima de pedra, por área alagada, tudo. Segunda vantagem de um tanque de guerra. O canhão dele, ele gira 360 graus. Eu não preciso virar o tanque para atirar. Eu viro só o canhão. Eu dou o comando e o canhão gira por cima do tanque. E finalmente, o que mais apareceu na Primeira Guerra, dessa produção beligerante? Aeronaves, para bombardear. Soltar bombas, aeronaves. É incrível, preste atenção. Primeiro voo de avião no mundo foi registrado em 1906. Santos Dumont, no céu de Paris, com 14 bis. 1906. Em 1914, já tinha avião bombardeando na Primeira Guerra Mundial. É incrível como o ser humano consegue apressar as coisas. Principalmente se for para ser usado para o mal. Aí é que é ligeiro mesmo. Vou repetir. O mundo conheceu na Primeira Guerra metralhadoras, submarinos, navios encouraçados, tanques de guerra e aviões. Nada disso era conhecido. É a produção beligerante. Os países foram produzindo e escondendo dos rivais. Só que os rivais também estavam produzindo.
Vamos adiante. Vamos para o primeiro antecipador da guerra. Agora eu vou pedir que vocês prestem muita atenção. Senão vocês não vão entender. Não vão entender. Duas questões geraram a Primeira Guerra. A questão marroquina e a questão balcânica. Preste atenção. A questão marroquina ela é mais fácil. Quando eu for para a balcânica eu vou ter que desenhar no quadro. Que ela é mais complexa. Vamos para a questão marroquina. Preste atenção, por favor. Vocês sabem que o Marrocos é no norte da África. O Marrocos era uma área, antes da Primeira Guerra, era uma área rica em petróleo. Todo mundo queria o Marrocos. Todo mundo na Europa queria o Marrocos. Até porque a principal fonte de energia da segunda Revolução Industrial era o petróleo. Todo mundo queria. Vamos entender a questão marroquina, preste atenção. Então, como todo mundo queria o Marrocos, em 1880, antes da Conferência de Berlim, você viu comigo que a Conferência de Berlim foi entre 84 e 85. Antes da conferência, 4 anos antes, preste atenção para você entender. 4 anos antes da Conferência de Berlim ser convocada, as 3 potências da Europa se reuniram, França, Inglaterra e Alemanha, para definir o seguinte: quando nós formos convocar um congresso para dividir a África, nós não vamos colocar o Marrocos. O Marrocos todo mundo quer, então nós vamos dividir o Marrocos agora, para nós 3. Vamos dividir logo previamente. Uma parte do Marrocos a Inglaterra explora, outra parte a Alemanha explora, outra parte a Inglaterra explora. França, Inglaterra e Alemanha. E quando houver a conferência, o Marrocos não entra na divisão. Fechado. Aí você vai dizer, professor, mas eles não eram inimigos? Não, ainda não. Esses grupos só surgiram depois da divisão da África. Nesse tempo eles não eram inimigos, por isso que eles fizeram esse acordo. Preste atenção. Então, em 1880, ficou fechado o acordo. França, Inglaterra e Alemanha, cada um ficaria com uma parte do Marrocos para explorar. Houve a Conferência de Berlim e realmente o Marrocos não entrou na partilha. França, Inglaterra e Alemanha bateram logo o pé. Vamos dividir só o resto da África. O Marrocos está fora. Ok. Depois da conferência, criaram os 2 grupos. Inimigos. Vejam onde está Inglaterra e França. E vejam onde está a Alemanha. Os 3 que tinham dividido o Marrocos. Lá dos rivais agora. Vamos para a questão marroquina de 1905. Você vai entender agora. Em 1905... França e Inglaterra fizeram um acordo. Só eles 2. Qual foi o acordo, professor? A Inglaterra abria mão do Marrocos, abria mão de sua parte. E a partir de agora a Inglaterra reconhecia que a França era o único país que tinha direito de explorar o Marrocos. Pronto. A partir de agora só a França pode explorar o Marrocos. Eu, a Inglaterra, estou retirando, eu não quero mais. Só a França. Só tem um problema. Eles esqueceram de combinar com a Alemanha, que tinha outra parte do Marrocos. Eles fizeram acordo só entre eles 2, onde a Inglaterra abria mão de sua parte e reconhecia que somente a França tinha direito de explorar o Marrocos. A notícia chegou na Alemanha. Você está sabendo aí? Chegou no rei da Alemanha, o Kaiser Guilherme II. Kaiser é imperador em alemão. O Kaiser Guilherme II recebeu a notícia. 1905. Você está sabendo o que foi feito aí? França e Inglaterra fizeram um acordo só entre os 2, bilateral. E a partir de agora, a Inglaterra reconhece que o único país que tem direito de explorar o Marrocos é a França. A Alemanha não tem mais direito. Como é? A Alemanha não tem mais direito? Alguém me pediu opinião? Não. Guilherme II pegou um navio e foi direto para o Marrocos. Pois é o seguinte, já que a Alemanha não tem mais direito, ninguém mais tem. Em 1906, o imperador da Alemanha chegou no Marrocos, se reuniu com as lideranças políticas do Marrocos, faça a independência. Rompa com a França, eu apoio, eu mando até tropas, já que não é meu, não é de ninguém.
Em 1906, o imperador da Alemanha foi até o Marrocos estimular o movimento de independência do país, para romperem com a França. Quando a França soube, imediatamente chamou o rei da Alemanha. Rapaz, o que diabo tu está fazendo? Vocês que começaram. Vocês que começaram. Pois já que não tem mais direito, ninguém tem. Rapaz, pelo amor de Deus. Pois vamos voltar a um acordo, vamos fazer um acordo. Eu tiro o apoio à independência do Marrocos agora. Aceite dividir a exploração comigo. Fica explorando França e Alemanha. Se a Inglaterra não quer mais, se ela abriu mão, problema dela. Mas eu nunca abri mão. Foi fechado o acordo entre França e Alemanha. Os dois países passariam a ter direito de explorar o Marrocos. Você vai dizer, professor, mas não fizeram um acordo? Fizeram, mas ficou a confusão. A confusão foi feita. Só fizeram um acordo porque o imperador da Alemanha se impôs. Senão ele tinha sido passado para trás. É a questão marroquina. Então eu vou repetir em 2 minutos. Ou você aprende ou diz por que não aprende. Então eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Eu vou repetir em 2 minutos para ver se você marca aí. Se fixa. Eu disse aqui que na África o Marrocos era a região mais pretendida. Fica vizinho da Europa, é só você olhar o mapa depois. O Marrocos é logo abaixo da Europa, banhado pelo mar Mediterrâneo, é só dá para atravessar nadando. Bem pertinho e cheio de reservas de petróleo. Até hoje eles têm petróleo. Todo país europeu queria o Marrocos. Então vamos lá. O que é que as 3 potências da Europa fizeram? Antes da Conferência de Berlim, em 1880 elas se reuniram e dividiram Marrocos previamente entre os 3, França, Inglaterra e Alemanha. Nesse tempo não tinha esses grupos não. Não tinha tido nem a divisão da África ainda. Em 1884, ocorre a Conferência de Berlim. O Marrocos nem entrou na partida porque já tinha sido dividido antes. Até aí tudo bem. Ocorre a Conferência de Berlim, surgem os 2 grupos rivais. Em 1905, a Inglaterra faz um acordo com sua aliada a França e o acordo é o seguinte. A Inglaterra abre mão de sua exploração no Marrocos e reconhece que a partir de agora somente a França tem direito de explorar a região na África. Ninguém pediu autorização da Alemanha, que era o outro país que explorava. O que é que o imperador alemão fez ao saber desse acordo? O Kaiser Guilherme II pegou um navio e foi para o Marrocos. Se reuniu com as autoridades políticas locais. Faça a independência. Rompa com os franceses. E eu mando os exércitos para cá para lutar com vocês. Quando a França soube, enlouqueceu e mandou chamar o imperador alemão. Rapaz, o que é que você está fazendo? Repito, vocês que começaram. Vocês que tiraram a Alemanha do direito de explorar o Marrocos. Então agora ninguém explora. Rapaz, e o que é que a gente faz para reverter? Vamos voltar a ter direito de explorar os 2. Se a Inglaterra não quer, se a Inglaterra abriu mão, o problema é dela, mas eu não abri. Em 1906 foi fechado o acordo. França e Alemanha passaram a explorar o Marrocos e o Marrocos não conquistou a independência porque a Alemanha não enviou as tropas. Entendido? Entendido? Pois vamos para a questão balcânica. Agora, eu vou pedir encarecidamente que você preste atenção. E eu vou fazer 2 vezes. Eu vou fazer primeiro com calma, depois eu vou fazer a reprise, porque é difícil. Quando eu estudava no ensino médio, que eu assistia esse conteúdo, eu ficava sem entender uma coisa. Rapaz, que homem importante é esse Francisco Ferdinando, que o assassinato dele é o estopim para iniciar a Primeira Guerra Mundial. A morte de um homem vai iniciar essa guerra? É. Mas você vai entender o contexto. Pelo amor de Deus, preste atenção. Eu vou trazer a questão balcânica para cá. Preste atenção. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber é a seguinte. O nome da questão é questão balcânica, porque envolve uma região da Europa chamada Balcãs. Eu vou lhe dizer quem eram os Balcãs. Eu vou desenhar um mapa aqui, para lhe mostrar quem eram os Balcãs. Os Balcãs eram uma região da Europa, vamos acompanhando, formada por esses povos. Sérvios, colocar só a inicial.
bósnios, macedônios, eslovenos, croatas, kosovars e montenegrinos. 7 povos. Os Balcãs, a questão balcânica, os Balcãs era essa região, na Europa, formada por 7 povos vizinhos. Sérvios, bósnios, macedônios, eslovenos, croatas, kosovars e montenegrinos. Ok. Todos eles pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Ele está aqui, ó. Todos esses 7 povos pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Toda essa região, os 7 povos, isso aí não era um país, isso era uma região formada por 7 povos vizinhos, todas pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Ok. O que é que acontece em 1914? A Rússia, olha a Rússia onde está, do outro lado. A Rússia é vizinha da região Balcã. Em 1914, o que a Rússia fez? Olhou para a região, identificou o povo maior, o povo mais próspero, mais progressista. Quem é dos 7? Os sérvios. Então, o que é que a Rússia fez em 1914? Foi até a Sérvia e disse o seguinte: por que é que vocês não lideram um processo de independência, de unificação? Vocês juntam 7 povos, criam um país e rompem com o Império Austro-Húngaro. Se tornam livres. Nós apoiamos. O que é que vocês não fazem? Vocês, sérvios. Os russos deram até o nome do país. Aí quando vocês juntarem os 7 povos, romperem com o Império Austro-Húngaro, vocês criam um novo país, junta tudo e vai ser a Grande Sérvia. Olha que nome bonito para vocês, ó, Grande Sérvia. Pessoal, eles nunca tinham tido essa ideia. Rapaz, não é que tem sentido? Se é de ficar nós 7 aqui, tudo sendo explorado pelo Império Austro-Húngaro, por que é que a gente não junta os 7, cria um país e rompe com eles? Você vai e me pergunta, professor, por que é que a Rússia fez isso? O que é que a Rússia ganhava com isso? 2 coisas. Primeiro, se eles rompem com o Império Austro-Húngaro, eu estou prejudicando um rival. Vão perder o território. Segundo, se eles rompem com o Império Austro-Húngaro e se tornam um país, eles vão ficar devendo favor para mim o resto da vida, porque a ideia foi minha. Foi eu que dei o apoio. Eu vou ganhar vários aliados. Pois o que é que vai acontecer? Os sérvios vão encabeçar a ideia e vão invadir o primeiro território, a Bósnia. Invadiram a Bósnia, ocuparam logo a maior cidade da Bósnia, Sarajevo. A ideia é invadir a Bósnia e da Bósnia invadir todo o resto. Preste atenção. Quando os sérvios invadiram a região da Bósnia, já juntaram, viu? Já juntaram os 2 territórios. A ideia é ir juntando de um por um. Quando eles invadiram a Bósnia, a notícia chegou aqui, ó, no Império Austro-Húngaro, até o imperador. Vocês estão sabendo aí que tem um povo lá na região dos Balcãs que está lutando para unificar tudo, criar um país e romper com a gente? Vocês sabiam que a gente está correndo o risco de perder a região balcânica? Que povo é esse? Os sérvios. E eles já ocuparam a Bósnia, estão lá na Bósnia já. O que é que o imperador austro-húngaro fez? Ele, já velho, cansado, debilitado, rapaz, eu não tenho condições de ir até a região, não. Sufocar os sérvios, não. Eu vou mandar meu filho, o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Herdeiro, era o príncipe. O que é que o imperador fez? Meu filho, tem uma região nossa, chamada região balcânica. São 7 povos que nós dominamos. Eu acabei de receber a notícia de que tem lá um processo de unificação para tornar um só país e romper com a gente perder tudo.
Qual é a sua missão? Você é quem vai herdar o império. Vá até a Bósnia e tire os sérvios de lá e bote eles para voltar para o lugar deles, que não tem unificação. Não tem independência. Eu não aceito. Francisco Ferdinando, se fosse Francisco Ferdinando, sabe o que é que eu faria? Eu pegaria o exército, marcharia para a Bósnia e chegava lá tocando logo o terror, mostrando quem é que mandava. Matava logo um bocado de sérvio, prendia logo outro, e aí, vai ter unificação aqui ainda? Eu faria assim. Sabe o que é que Francisco Ferdinando fez? Pegou a esposa, vamos ali, na Bósnia, vou conversar com os sérvios lá, negociar para eles saírem da região. Acabar com essa ideia. De peito aberto, chega lá para negociar com os sérvios. O que é que vai acontecer com esse cara? Na hora que ele chegou em Sarajevo, para conversar com os sérvios, para convencê-los a sair, os sérvios mataram ele. Bem pregado. Bem pregado. Francisco Ferdinando foi assassinado dia 28 de junho de 14. Imagine a notícia chegando para o pai dele, né? Você está vendo aquele filho seu que você mandou lá para a Bósnia? Os sérvios acabaram de matar. Você imaginando a culpa que esse pai teve? Mandou o filho para a morte. Qual é a reação do pai? Quem matou meu filho? Os sérvios. Pois o Império Austro-Húngaro acaba de declarar guerra contra os sérvios. Quem estava do lado dos sérvios desde o início, botando fogo? A Rússia. O que é que a Rússia faz? Declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. Começou a Primeira Guerra Mundial. Império Austro-Húngaro e Rússia. É por isso que o assassinato de Francisco Ferdinando é o estopim para iniciar a Primeira Guerra. Eu vou repetir agora, vou até sair do mapa. Eu vou repetir em 2 minutos. A questão balcânica e o assassinato de Francisco Ferdinando. Vamos ver se vocês mentalizam. Se você souber contar essa história, você aprendeu. Eu disse que na Europa havia a região balcânica, composta por 7 povos. Se você não lembrar os 7, não tem problema. Lembre dos sérvios e lembre da Bósnia, que é o local que vai acontecer. Sérvios, bósnios, croatas, macedônios, kosovos, montenegrinos, eslovenos. Eram 7 povos vizinhos numa única região, região balcânica, região dos Balcãs. Toda a região pertencia ao Império Austro-Húngaro. Em 1914, a Rússia chega na região, procura líderes sérvios e propõe a eles uma ideia. Por que vocês não unificam os 7 povos, criam um só país e rompem com o Império Austro-Húngaro? Vou repetir porque a Rússia procurou os sérvios e não outro povo. Porque dos 7 povos, a região da Sérvia era a mais populosa, a mais moderna, a mais progressista, a mais desenvolvida, então ela tinha que liderar. Pois os sérvios, apoiados por essa ideia da Rússia, ganharam estímulo e invadiram a primeira área, a Bósnia. A ideia era tomar de uma por uma. Quando eles invadiram a Bósnia, tomaram logo a principal cidade, Sarajevo, a notícia chegou no imperador austro-húngaro, que era o dono da área. Olhe, lá na região dos Balcãs, os sérvios estão iniciando o movimento de unificação. A ideia é unir os 7 povos, criar um país e romper com a gente, mas vamos perder a área. O que é que o imperador austro-húngaro fez? Enviou seu filho herdeiro, Francisco Ferdinando, até a Bósnia para retirar os sérvios de lá e fazê-los esquecer esse negócio de unificar. Francisco Ferdinando foi com a cara e a coragem. Pessoal, eu já disse como é que ele tinha que ir. Pegou a esposa e viajou para a Bósnia, para Sarajevo, para conversar com os sérvios e diplomaticamente convencê-los a sair da área. Na hora que ele chegou em Sarajevo, ele foi morto pelos sérvios. Os sérvios não queriam conversa. Eles estavam obstinados nesse objetivo, não tinha quem impedisse. Quando Francisco Ferdinando foi assassinado dia 28 de junho de 14, que a notícia chegou lá no Império Austro-Húngaro a seu pai, quem matou meu filho? Os sérvios.
Pois o Império Austro-Húngaro acaba de declarar guerra contra os sérvios. Quem esteve por trás dando suporte aos sérvios desde o início? A Rússia. Pois a Rússia acaba de declarar guerra contra o Império Austro-Húngaro. E está começada a Primeira Guerra Mundial. Ok? Passe aí, Matheus, por favor. Pode dizer. Hoje, esse aqui, essa área, são 7 países. Bósnia, Sérvia, Macedônia, Croácia, Eslovênia, Kosovo e Montenegro. São 7 países. Oi? Preste atenção. É porque nós ainda veremos já já. Quando terminou a Primeira Guerra, quem perdeu foi a Tríplice Aliança. Foi a área de Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Quando terminou a guerra, que o Império Austro-Húngaro foi derrotado, essa área se unificou, virou um país só. Na época, no fim da Primeira Guerra, Iugoslávia. Só que nos anos 90, agora nos anos 90, ela se dividiu em 7 países. Hoje são 7 novamente. Viu? Foi Iugoslávia, preste atenção, de 1918, quando a guerra acabou, até 1991. Eles se uniram. Quando terminou a Primeira Guerra, eles se uniram, 7 povos viram um país só, Iugoslávia. Quando foi em 91, aí dividiu nos 7 de novo. Hoje são 7 países. Se você olhar no mapa, eles estão pregados, os 7. Inclusive a Croácia foi finalista da última Copa contra a França. Perdeu a final, a França. Né? Tudo bem. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Primeira coisa que o aluno sempre me pergunta, preste atenção. Rubens, tem uma questão aí. Você disse, preste atenção. Você disse que o assassinato de Francisco Ferdinando foi dia 28 de junho de 14 e é o estopim para iniciar a guerra. Não, a esposa foi poupada, viu? Ela não foi morta, foi morto ele. Ele é tão imbecil, se você acompanhar a história de perto, ele sofreu 2 tentativas de assassinato quando chegou lá e continuou lá. Ele podendo ter ido embora, percebendo, na terceira ele foi morto. Antes dele ser morto, ele sofreu no mesmo dia 3 tentativas de assassinato. Na primeira ele já tinha ido embora e voltado com o exército tinindo. Vamos lá. Professor Rubens, o senhor disse que o estopim para a guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, dia 28 de junho de 14. No entanto, eu estou vendo aqui que a guerra só teve início dia 1º de agosto de 14. Como é que o cara foi morto dia 28 de junho? O senhor disse que é o estopim para iniciar a guerra, mas a guerra só começou um mês depois. Eu explico, claro. Eu estou falando de mais de 100 anos atrás. Você quer que o cara seja assassinado hoje e amanhã as tropas já estejam em campo de batalha? Não, pessoal, não é igual hoje não. Hoje tudo é rápido. Hoje, se o presidente dos Estados Unidos declarar guerra contra o Irã, amanhã as tropas estão no Irã. Só que eu estou falando de mais de 100 anos atrás. Demorava. O cara foi morto dia 28 de junho, só que aí tem que ter um tempo para convocar as tropas, para as tropas moverem para os campos de batalha para iniciar a guerra. Então a guerra oficialmente foi iniciada dia 1º de agosto de 14. E a guerra durou até 18 e é dividida em 3 fases, preste atenção. A primeira fase é só 14, é só os meses agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses de 14. A primeira fase é só o ano de 1914. Ela é conhecida como Guerra de Movimento ou Equilíbrio de Forças. Vamos entender por quê. Professor, por que essa primeira fase é chamada Guerra de Movimento? Porque a grande característica dessa primeira fase é a rápida movimentação das tropas nos campos de batalha. Sabe por quê que era rápido? Porque no início tudo é rápido. Porque as tropas estão começando, elas estão descansadas. Com o passar do tempo é que vai ficando lento. Vai cansando. Tudo na vida é assim. Todo início é rápido. Eu vou dar um exemplo. Você não tomou café, aí você vai num rodízio. Vai almoçar. Hoje eu vou quebrar esse rodízio aqui. Quanto é o rodízio? R$50. Ah, eu vou comer R$200 aqui hoje. Hoje eu boto... Aí você chega no rodízio,
Os primeiros 20 minutos é derrubando tudo. É o que vier. Daqui a 20 minutos você não aguenta mais nem ver carro. Vai pra lá, nem pisa aqui. Não é assim? É. Realmente, se você mantivesse o mesmo ritmo, você comia um boi todinho. Mas você cansa. Vou dar outro exemplo. Você vai para uma festa, hoje eu vou tomar uma grade de cerveja. Aí você chega, primeira cerveja, só virando o copo. Quando você tomar 3, 4 cervejas, você já está engulhando, não quer mais nem ver. É desse jeito. Vai. Vocês já viram um maratonista correndo? No início é aquele pique. Com o passar dos quilômetros, aí vai cansando, aí vai diminuindo o ritmo. Por que a primeira fase é chamada guerra de movimento? Porque foi o período que as tropas se movimentaram mais rapidamente. Estão descansados, está começando. É mais frenético. E por que ela é chamada também de equilíbrio de forças? Porque nessa primeira fase, os combates foram muito parelhos entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Não houve, assim, uma vantagem de um grupo sobre o outro. Foi muito parelho. Por isso o nome equilíbrio de forças. Foi muito equilibrado o início. Aí você vai dizer, professor, toda guerra no início é equilibrada. Não é. Você vai ver na Segunda Guerra aqui comigo. Você vai ver que na Segunda Guerra, nos primeiros 6 meses da Segunda Guerra, em 6 meses, Hitler tomou Polônia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca e França. Em 6 meses. É equilibrado o início da Segunda Guerra? Não. Nem toda guerra é equilibrada. Tem jogo de futebol que os primeiros 20 minutos é pau a pau, 0-0, é ou não é? E tem jogo que nos primeiros 20 minutos está 3-0 já para um time. Todo jogo é equilibrado no início? Não. Na Primeira Guerra, o início foi equilibrado. Por isso, a primeira fase é chamada Guerra de Movimento Equilibrado. Cai direto os nomes, viu? Para você dizer por que é aquele nome. Vamos para a segunda fase. A segunda fase são os anos de 15 e 16. Aí já muda, é Guerra de Trincheiras. Sabe qual é a grande característica? Ficou lenta. A guerra ficou lenta. As batalhas demoravam meses. O que é trincheira, professor? Eram barricadas de proteção, barreiras. Se você ver foto da Primeira Guerra, você vai ver as trincheiras. Sabe o que eram trincheiras? Estava aqui o exército alemão, lá havia um exército francês, inimigo. O que é que o exército alemão fazia? Cavava um buraco e os soldados pulavam dentro. Ali era a trincheira. Aí eles atiravam e se escondiam. A trincheira era para protegê-los dos inimigos. Só que aí os outros vinham e cavavam um buraco também, pulavam dentro, passavam meses trocando tiro de um lado para o outro. Ó, demoraram as batalhas. É o período que a guerra fica mais lenta. É a guerra de trincheiras. As batalhas demoravam meses. Porque você se escondia na loca, no buraco. E nessa segunda fase, a primeira surpresa da guerra. Vamos relembrar os 2 grupos? Tríplice Aliança. Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. Tríplice Entente. Inglaterra, França e Rússia. Olha a surpresa. Na segunda fase, em 1915, a Itália rompeu com a Tríplice Aliança e foi para o lado da Tríplice Entente. Mudou de lado. Em maio de 1915, a Itália abandonou a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança ficou só com 2 países. Alemanha e Império Austro-Húngaro. A Itália veio para a Tríplice Entente, ficou com 4. França, Inglaterra, Rússia e Itália agora. Sabe o nome que a gente dá a essa prática? Traição, né? Não. A gente chama de dissidência. Dissidente. Em guerra, quem muda de lado é dissidente. Então, eles adoram perguntar isso. Qual foi o país dissidente da Primeira Guerra? A Itália. Ela começou de um lado e no decorrer do conflito ela mudou. Professor, agora o senhor vai me dizer por quê. Digo, os livros de história dizem que em maio de 1915, o governo da Itália se desentendeu com o governo da Alemanha e achou melhor sair e ir para o lado rival. É por isso. Então perceba, a partir de 15 ficou assim. Tríplice Aliança. Alemanha, Império Austro-Húngaro. Tríplice Entente. França, Inglaterra, Rússia e agora a chegada da Itália. Ficou 4 contra 2. Vamos para a última fase? Preste atenção. Parecia que a guerra ia se resolver. 4 contra 2 era questão de tempo. Mas olha o que vai acontecer na terceira fase, a partir de 17.
vai acontecer o nosso próximo assunto, a Revolução Russa. E a primeira coisa que Lenin faz quando assume o poder da Rússia em 17 é tirar o país da guerra. Então tire a Rússia. Estava desequilibrada. Tinha 4 na entente, a Rússia saiu. Aí você vai dizer, professor, mas continua desequilibrada. Pessoal, saiu o maior exército. A Rússia tinha o maior exército da guerra. A Tríplice Entente não perdeu qualquer país, perdeu o principal. Ficou 3 contra 2. Na hora que a Rússia saiu, até então os Estados Unidos não estavam na guerra. Na hora que a Rússia saiu, os Estados Unidos entraram. No lugar da Rússia, do lado da Tríplice Entente. Aí vem a perguntinha. Voltou a ficar desequilibrado, né? Aí vem a perguntinha. Por que os Estados Unidos entraram? Veja bem. A versão oficial do governo é que eles estavam quietos e os alemães bombardearam os navios deles. E então eles entraram na guerra. Mas isso é a versão que está nos livros. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917 porque alguns navios seus foram bombardeados por submarinos alemães. Por isso que eles entraram na guerra contra a Alemanha. Só que a verdade mesmo é que os Estados Unidos tinham muito dinheiro emprestado nas mãos da França e da Inglaterra. E qual era o medo dos Estados Unidos? Se eles não ganharem, como é que eles vão me pagar o que me devem? Então deixa eu entrar na guerra logo para nós ganharmos. Deixa eu entrar logo na guerra para a gente ganhar essa guerra e eles me pagarem o que me devem. Então por que eles entraram assim que a Rússia saiu? Porque na hora que a Rússia saiu, eles ficaram com medo de perder. Eita, pai, saída da Rússia agora, a Tríplice Entente pode perder a guerra. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Mude aí, Matheus, por favor. Vamos para o último slide. Pessoal, o que é que acontece depois que os Estados Unidos entram na guerra? Está bem aí no primeiro tópico. Sucessivas vitórias da Tríplice Entente. É o natural. Onde eles entram é para vencer. Na Segunda Guerra foi do mesmo jeito. Na hora que eles entraram, ganharam a guerra. Em 1918, o presidente americano assinou um documento com todo mundo finalizando a guerra. Os 14 pontos de Wilson. Foi esse documento que fechou o fim da guerra em 1918. Então a guerra durou de 14 a 18. O nome do presidente americano era o Woodrow Wilson. Por isso que o nome é os 14 pontos de Wilson. Uma série de regras finalizando a guerra em 1918. Vamos para o fim do conflito, pós-guerra? Preste atenção. Primeira coisa, a destruição parcial da Europa. Pessoal, a guerra todinha foi dentro da Europa, viu? A bagaceira foi dentro da Europa. A bagaceira fica quando acontece o conflito. Os Estados Unidos participaram, mas foi mandando tropas para a Europa combater lá. Aqui no meu território, não. A bagaceira fica onde acontece. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu faço uma festa em minha casa e convido vocês para a festa. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão para lá, vão comer, beber, sujar, se embebedar, quebrar garrafa, quebrar copo e vão embora. E no outro dia está a bagaceira todinha para eu limpar, sozinho. Onde acontece é onde fica a bagaceira. Onde aconteceu a guerra? Toda na Europa. Os países europeus estavam parcialmente destruídos. Vamos para os números. Ao fim da guerra, 9 milhões de mortos. E 30 milhões de feridos. Esse é o saldo negativo. Vamos só fazer um paralelo com a Segunda Guerra? Só para você ver a dimensão da Segunda. Na Segunda, vocês viram comigo, foram 46 milhões de mortos e 70 milhões de feridos. Imagine se houvesse uma terceira, né? Os números. 9 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. No fim da guerra, 2 impérios se desintegraram, se destruíram. O Império Austro-Húngaro, lembram dele? O Império Austro-Húngaro. Ele acabou no fim da Segunda Guerra, se dividiu em vários pedaços. E o Império Turco-Otomano. Vocês lembram daqueles 7 povos? Eles pertenciam ao Império Austro-Húngaro, não era? O Império Austro-Húngaro não desintegrou, não acabou? O que é que vai acontecer com os 7 povos? Vão se unir e virar um país, Iugoslávia. Está aqui, ó, surgimento da Iugoslávia. Foi o único país que surgiu no fim da guerra. Os 7 povos dos Balcãs tornaram um país só,
A Iugoslávia. Ah, professor, mas se olhar no mapa não tem mais esse país. É verdade, eu acabei de anotar, tá ali, ó. A Iugoslávia existiu de 1918, no fim da guerra, mas em 91 ela desintegrou. Desintegrou por quê? Incompatibilidade. Pelo mesmo motivo que casais se separam. Casais se unem e se separam. Incompatibilidade. Se você olhar no mapa hoje lá, vai estar os 7 países. 7 paizinhos pequenos. Durante esse período foi um país só. Desde o fim da Primeira Guerra. Eles adoram perguntar quais foram as mudanças no mapa europeu após a Primeira Guerra. Foram 3 mudanças. 2 impérios acabaram, se dividiram em vários pedaços. O Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E surgiu um país novo. Esses 6 povos se uniram e criaram a Iugoslávia. Para nós terminarmos, em 1919, preste atenção. Em 1919, um ano depois do fim da guerra, França e Inglaterra realizaram o Tratado de Versalhes. Preste atenção. Professor Rubens, esse tratado foi aonde? Em Paris, na França, lá no Palácio de Versalhes. O que é que foi feito, o que é que foi estabelecido nesse tratado? Esse tratado só teve a participação de 2 países, França e Inglaterra. Eu vou lhe dizer qual foi o principal episódio desse tratado. Nós temos que recuperar nossas perdas. Nós temos que recuperar o que nós gastamos na guerra. Nós temos que punir alguém. Alguém tem que pagar o pato. Sim, quem é que nós vamos punir? Quem começou do lado da Tríplice Aliança? Quem começou a guerra? Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Vou fazer uma pergunta. Dá para punir a Itália? Dá? Não, a Itália veio para o lado deles durante a guerra. Eu não vou punir, porque vieram para o meu lado, não é verdade? Dá para punir o Império Austro-Húngaro? Por que não dá? Porque o Império Austro-Húngaro acabou no fim da guerra. Eu vou punir quem morreu? Adivinha quem vai pagar o pato? A Alemanha. Ficou sozinha a Alemanha? França e Inglaterra resolveram estabelecer uma série de punições à Alemanha. A Alemanha teve que pagar indenização, entregar territórios, foi proibida de se armar, teve que entregar tudo que usou na Primeira Guerra, canhões, submarinos. A Alemanha foi o país mais prejudicado pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi humilhada. Sabe o que é que aconteceu depois de tanta humilhação? O imperador da Alemanha renunciou ao trono em 1919. Adivinha quem vai surgir e ascender na Alemanha? Hitler. Hitler cresceu e chegou ao poder da Alemanha prometendo uma coisa: França e Inglaterra vão pagar toda a humilhação que fizeram com os alemães. Por isso que o povo apoiou Hitler, é por isso que vai ter a Segunda Guerra. Pessoal, para muitos historiadores, a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira. Humilharam tanto a Alemanha que a Alemanha vai se armar para fazer uma nova guerra. Professor, mas a Itália também se armou com Mussolini e se aliou à Alemanha. Eu lhe explico porque é que a Itália também ficou chateada. A Itália não veio para o lado deles? Não terminou a guerra com eles? Aí eles fazem um tratado só os 2. Deixaram a Itália de fora. A Itália também ficou insatisfeita. Vão se unir, Alemanha e Itália, de novo. Hitler e Mussolini, para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Você vai ver que os grupos da Segunda Guerra são basicamente os mesmos da Primeira. Os mesmos. Além de humilhar a Alemanha, no Tratado de Versalhes eles criaram um organismo, a Liga das Nações. Qual seria a missão desse organismo? Manter a paz na Europa. Não adiantou nada, porque teve a Segunda Guerra 20 anos depois. O Tratado de Versalhes foi em 1919, a Segunda Guerra estourou em 1939. Agora 2 minutos para eu encerrar, reprisando as 3 fases da guerra. Preste atenção. A primeira fase é o ano de 14. Ela é conhecida como guerra de movimento ou equilíbrio de forças. Guerra de movimento pela rápida movimentação das tropas na fase inicial da guerra. É equilíbrio de forças porque nessa fase inicial não houve vantagem de um grupo sobre o outro. Foi muito equilibrada a guerra. Segunda fase, guerra de trincheiras. Aí a guerra ficou lenta, as batalhas demoravam. E nessa segunda fase, qual é o grande evento?
A Itália rompe com a Tríplice Aliança e vem para o lado da Tríplice Entente. Isso a gente chama de dissidência, mudança de lado. E a terceira fase, não sei se vocês perceberam, é a única que não tem nome. A primeira guerra de movimento ou equilíbrio de força, a segunda é guerra tríplice, a terceira não tem nome. Mas tem 2 eventos importantes. Primeira é a saída da Rússia da guerra. Acontece a Revolução Russa, Lênin assume o poder no país e tira o país da guerra. Ele havia prometido. Antes de chegar ao poder, ele havia prometido que se chegasse ao poder, tiraria o país da guerra. Tirou. Na hora que a Rússia saiu, os Estados Unidos entraram. E em 1918, o presidente americano assinou um acordo finalizando a guerra, os 14 pontos de Wilson. E esse é o pós-guerra. Repetindo, o Tratado de Versalhes imprimiu severas sanções à Alemanha. A Alemanha teve que pagar indenização à França e à Inglaterra, teve que entregar territórios. Todo o material que a Alemanha usou na Primeira Guerra teve que dar para a França e a Inglaterra. Tanques, aeronaves, navios, foi tudo entregue. É por isso que o povo alemão ficou humilhado. O próprio imperador renunciou. E é aí que Hitler vai assumir, vai ascender. A Itália também ficou humilhada pelo Tratado de Versalhes, porque ficou do lado da França e da Inglaterra e não foi chamada para esse acordo. Na Itália vai ascender Benito Mussolini. O que é que vai acontecer lá na década de 30? Hitler e Mussolini vão se unir, Alemanha e Itália, e vão fazer a Segunda Guerra Mundial. Vão perder de novo, né? Vão perder de novo. Tudo bem, vamos parar. Na próxima aula, como eu havia prometido, eu vou trazer uma lista sobre corrida imperialista e Primeira Guerra. Vocês vão ver, é tranquilo para a gente fazer. E aí, em seguida, a gente vai para a Revolução Russa. Ok? Obrigado, bom final de semana, se cuidem. Ok. Buenas noches. ¿Cómo están? Estoy bien, gracias. Sexta-feira. Son viernes. Viernes. Gente, en la clase passada, vimos conteúdo. Então, hoje a gente vai dar uma corrigida aí nas questões, tá? Da folha. Já estava com algumas já na cabeça para perguntar, algumas dúvidas. Tiver agora. Lembro que ficou faltando uma questão, né, da aula passada, né, do Sessão Enem. Oi. Deixa-me ver. Déjame ver. Não. Não. Também não. É semana retrasada. É uma que tem assim, Enem 2015, 2014. Essa aí, eu acho. É. Que tem várias questões de edições anteriores do Enem. Acho que é essa. Já a gente ficou até na questão 7 aí, né? Para continuar. Foi isso? Me confirmem. Foi, né? Então, gente, vamos lá. Só que antes da gente iniciar aí com a folha, tá? Fiquem com ela aí já preparados. A gente vai só concluir a aula passada, que ficou faltando a gente resolver, essa questão da sessão Enem. Eu não sei se alguém tentou fazer ela, tá? Mas ela é da Enem de 2010. Um pouco antigo, mas os textos sempre são bem atuais, né? Vamos lá? O texto diz o seguinte, ó. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo también. Ou seja, deixar de fumar engorda, mas continuar fazendo também. Continuar fumando também. Aqui nós temos o verbo hacer. Ó, uma dica, tá? Não é regra. Mas a maioria das palavras que em espanhol começar com H, em português é F. Tá bom? Tem várias. Hacienda, fazenda, hormiga,
formiga, horno, forno, hacer, do verbo fazer, fazendo, a maioria das palavras, tá bom? Isso aí é devido à evolução das línguas. Vamos lá, continuando. Deixar de fumar engorda, mas seguir fazendo também. Essa é a conclusão que há chegado investigadores, pesquisadores da Universidade de Navarra, que han hecho um segmento, que fizeram um segmento, processo, uma pesquisa, com 7.565 pessoas durante 50 meses. Os dados se ajustaram, foram feitos de acordo com a idade, o sexo, o índice de massa corpórea inicial e o estilo de vida. Explicou o diretor do ensaio, Javier. Por lo, el único fator em que se queda es el tabaquismo. O estudo foi publicado na revista espanhola de cardiologia. O tabaco é um anorexígeno, ou seja, ele tira o apetite. Quitar, verbo tirar. E, por isso, as pessoas que deixam de fumar acabam engordando. Acrescenta, né, o pesquisador. Isso é muito mais relevante do que foi encontrado no estudo. Posto em ordem, vamos lá. Os que mais pesos ganham são os que deixam de fumar. Pessoas que estavam fumando e pararam de fumar. Depois deles, os que seguem fazendo. Ficam em segundo lugar os que continuam fumando. E por último, os que nunca fumaram. Indica o pesquisador. Por isso, o melhor para manter uma vida saudável é não fumar nunca. Acrescenta. O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos. O seu título antecipa o tema que será tratado, tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usado como título. Vamos analisar cada um. Estilo de vida interfere no ganho do peso? Qual era o foco? Era falar sobre pessoas que engordam quando deixam de fumar. Ele falou o tempo inteiro disso. Estudo mostra a expectativa de vida dos fumantes. Foi mostrado? Era o foco do texto. Pessoas que fumam podem se tornar anorexas. Já é magro, hein? Fumantes engordam mais que não fumantes. Ou o tabagismo como fator de emagrecimento. Ou seja, o foco do texto é falar que o fumo é um fator de emagrecimento. E aí? Qual foi o foco do texto? Quando eles dizem, vamos lá no texto. Quando eles pontuam, essa ordem. O que mais ganha peso é aquele que para de fumar. Logo atrás dele, em segundo lugar, é os que continuam fumando. E em terceiro lugar, ou seja, não engorda, se mantém, é os que nunca fumaram. Opa! E aí? Quem é que vai engordar mais dentro desses três grupos? É os que pararam de fumar? É os que continuam fumando ou é os que nunca fumaram? É os que pararam, né? Os demais não vai ter muita diferença. Quem nunca fumou, não vai ter diferença por causa do tabagismo. Aqueles que seguem fumando estão na segunda posição. Quem mais engorda é quem? Os que fumantes engordam mais do que os não fumantes. Pessoas não fumantes não engordam. Elas estão ali, pelo menos não pelo fator do tabagismo, né? Que é o que o texto diz, tá? Ok? Letra D. Agora a gente vai para a apostila, tá? O textozinho que tem aí. Eu entreguei para vocês. Alguém tentou fazer em casa? Pelo menos, gente, coloquem no horário de estudo de vocês aí. Um pouquinho, pelo menos uma horinha aí, espanhol, para tentar resolver as questões, tá? Olha, espanhol não tem muito segredo.
Espanhol não é muito conteudista. Não precisa de muito conteúdo para o Enem. O que precisa é treino, é leitura. Tá bom? Se você lê, se você tenta resolver questões, você se familiariza com as questões do Enem. E vai ficando muito mais fácil, tá? Tem algumas coisas que vocês precisam ver, é o que eu estou trazendo para vocês, alguns conteúdozinhos que são diferentes do português, mas no mais é leitura, tá bom? Vamos lá. Ante las situaciones, nós já começamos aí, ó, diante das situações, né? Diante, toda vez que aparecer esse ante. Diante das situações adversas, algumas pessoas sofrem sequelas ao longo de toda a vida. Outras se sobrepõem à intensidade das emoções negativas e vão decrescendo com o tempo e se adaptam a uma nova situação. Há um terceiro grupo de pessoas às quais a vivência do trauma as faz crescer pessoalmente e suas vidas adquirem um novo sentido e saem fortalecidas. Foi posto aí 3 grupos de pessoas, prestem atenção. Ó. Primeiro grupo, são pessoas que, quando têm uma dificuldade, elas sofrem o resto da vida, sofrem com sequelas o resto da vida. Isso aqui quando estão diante de adversidades, tá? As situações adversas, dificuldades. O segundo grupo, que é a maioria, o que é que acontece com eles? Ó, diante das adversidades, eles se sobrepõem às emoções negativas, né? E eles vão diminuindo com o tempo, tá? E se adaptam à nova situação. Diferente do primeiro grupo, né? Que sofre a vida toda. E o terceiro grupo são as pessoas que realmente dão a volta por cima, que pegam aquele problema, né? E saem fortalecidas dele. São 3 grupos de pessoas aí. Continuando. Vou apagar aqui. Investigadores da Universidade de Psicologia Básica da Universidade Autônoma de Barcelona, a UAB, analisaram as respostas de 254 estudantes da Faculdade de Psicologia em diferentes questionários para avaliar seu nível de satisfação com a vida e encontrar relações com a sua resiliência e com a capacidade de reparação emocional, um dos componentes da inteligência emocional que consiste na habilidade de controlar as próprias emoções e as dos demais. Algumas das características das pessoas resilientes podem ser treinadas e melhoradas com a autoestima e a regulação das próprias emoções. Com essa aprendizagem, se podia dotar de recursos as pessoas para facilitar sua adaptação e melhorar sua qualidade de vida. Explica Joaquim Limonero, professor do Grupo de Pesquisa de Estresse e Saúde da UAB e coordenador do estudo. Vamos ver o que o texto está pedindo? A questão diz assim, a reportagem cita uma pesquisa que tem como tema comportamento de pessoas diante de adversidades. A gente viu 3 grupos, né? De acordo com o texto, um dos objetivos da pesquisa com os alunos da faculdade é... Lembram qual foi a passagem do texto que fala sobre o objetivo da pesquisa com esses determinados alunos aqui, ó? Está nesse parágrafo, onde eles analisaram respostas de 254 estudantes dessa faculdade. E o que foi que eles encontraram? O que foi que eles buscaram aí? Isso. E a capacidade de superação emocional, um dos componentes da inteligência emocional, que consiste na habilidade de controlar as próprias emoções e as dos demais. Opa, está voltando. Foi. Entender que de que forma os traumas sofridos servem de suporte para a resolução de problemas que surgirão ao longo da vida. Compreender como a adaptação das emoções negativas contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional. Meio difícil, tá? Inclusive, essa aqui até pode se adequar ao grupo do 3 daquelas pessoas, onde elas superam a questão negativa, mas não é o trecho que eles querem que a gente analise, né? Eles querem que a gente analise o comportamento daqueles alunos daquela universidade.
Analisar os vínculos entre satisfação existencial, a flexibilidade e a habilidade de recuperar-se emocionalmente. Foi exatamente isso que eles buscaram aqui, ó. Satisfação com a vida, relações com a sua resiliência e a capacidade de superação emocional. Tá bem aqui na letra? Rapaz, eu só voltando, ó. Letra C. Beleza? Bom, uma do Enem 2016, mais recente. Só que não, né? Tá 5 anos já. Inestabilidade estável. Instabilidade estável. Os que levam toda a vida esforçando-se para conseguir um pensamento estável. O que é um pensamento estável? É um pensamento mais tranquilo, né? Pensamento estável é uma coisa fixa. Com suficiente solidez como para evitar que a incerteza se apodere de suas habilidades, todas essas lições sobre como assegurar-se do porvir, aqueles que nos aconselhavam, que nos deixavam de bagatelas poéticas e encontráramos um trabalho fixo e etc. Avós, pais, professores, sogros, bancos e seguradoras nos estavam dando gato por lebre. Ele está falando basicamente aí sobre como nós fomos criados e incentivados, né, por essas pessoas, pelos avós, pais, mestres, sogros, enfim, né, para que a gente o quê? Estivesse estável. Opa. E o mundo? Este mundo que nos foi criado, ao tocá-lo na pantalha, na tela, pantalha é tela, tá? Pode ser de computador, celular. Acreditamos estar transformando à medida de nosso desejo. Nos está modelando segundo um coeficiente de rentabilidade, nos está liquidando para integrarmos a seu metabolismo reflexo. O título do texto antecipa a opinião do autor, pelo uso de 2 termos contraditórios, que expressam o sentido de quê? Instabilidade estável. A competitividade e busca de lucro, que caracterizam a sociedade contemporânea, busca de estabilidade financeira e emocional, que marca o mundo atual, negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho, necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente, ou permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Eita, foram rápidas. Tudo bem. Permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. É o que a gente vê, né, quando ele fala sobre a tecnologia, a comparação que ele faz com as coisas que os nossos avós, nossos pais nos incentivavam, né? O que era estável para eles já não é para a gente, tá bom? Devido a essas tecnologias e essa mudança constante, né, que estamos vivendo. Ok, próxima. 500 mil de pessoas em Lima fala uma língua indígena. Lima, capital do Peru. Gente, é muito interessante, porque um dos pontos principais que são cobrados no Enem é questões culturais. Então, professor, como eu me preparo para uma questão cultural do Enem? Que é certeza que vai cair, pelo menos uma. Eles vão falar sobre algum dado ou alguma característica de algum país que fala espanhol. Por isso que é bom você se familiarizar com esses países. Como é que você pode fazer isso? Assista a um vídeo, a um documentário sobre aquele país, principalmente países da América, hispanohablantes, que falam espanhol. Eles não focam muito na Espanha, tá? Eles tentam aproximar ao máximo a nossa realidade aqui. Textos que falem sobre a Argentina é muito comum, principalmente porque tem muita relação com o Brasil, relação econômica, tá bom? Que mais? México é outro país que eles cobram muito. Então, conhecer um pouco sobre a cultura, sobre alguma característica importante desses países, né?
É bem interessante. Teve um texto no Enem, eu acho que a gente vai chegar nele aqui, ou a gente já passou? Não, vai chegar. Falava sobre a cultura mexicana. Eu tinha acabado de dar uma aula para os meninos do terceiro ano. Eu lembro, acho que foi no ano 2018, sobre o México. Foi quase no último dia de aula. E aí caiu. A maioria acertou, quem estava prestando atenção. Por quê? Porque ele falava simplesmente sobre a característica do povo mexicano. Povo místico, acredita em, né, em forças naturais, né, enfim. Falava sobre isso. Então vamos lá. 500 mil de pessoas em Lima falam uma língua indígena. O Quechua, Airama, Ashnanka, Cauqui, Hakaru, esse aqui que eu não me atrevo a dizer, esse outro. São línguas originárias que têm algo em comum. Todas convivem em Lima. E hoje, como em todo 27 de maio, são recordadas como parte do Dia do Idioma Nativo. Na capital, existe pelo menos 500 mil de habitantes que se comunicam através de 7 das 47 línguas indígenas que existem em todo o Peru. Professor, mas Peru não fala no espanhol, não? É a língua oficial, é a língua que é ensinada nas escolas, mas a cultura inca lá é muito forte ainda. Os descendentes incas, eles são muito enraizados às culturas, né? Os povos incas. Então, existe muitas línguas indígenas que ainda são preservadas, tá? Em alguns vilarejos, em alguns lugares mais afastados, né? Então, vamos lá. Apenas, no caso dos quechuablantes, né, os falantes da língua quechua, em Lima nós podemos encontrar pelo menos 477 mil, mais de 26 mil, cuja língua originada é o Aimara. 1.750, Ashnanka, e 2.500, esse aqui, e 700, Hakaru. Ou seja, muita gente no Peru, em Lima, ou nessas outras cidadezinhas próximas, né? Eles têm o costume de falar em casa, ou quando estiverem ali no convívio deles, né? As línguas indígenas. Mas é claro que nas escolas é incentivado o espanhol. Nesses países que estão na beirada do Brasil, a maioria, eu acho que 80% fala. Então, até aqui no Brasil, né? A gente tinha antigamente a gente tinha o Tupi-Guarani, né? Que é uma língua até um pouco parecida com o Guarani, que ainda hoje é falado lá no Uruguai, né? A língua Guarani. No Brasil é Tupi-Guarani. Infelizmente, nós não temos muitas políticas de preservação, né? As nossas línguas indígenas. Mas sim, existem, né? Em algumas regiões ainda é muito falada. Ok. Agostinho Panisso, linguista do Ministério da Cultura, destacou que, se bem os últimos anos, se avançou no reconhecimento do direito de cada cidadão que ele fale o seu idioma nativo, ainda faz falta mais difusão sobre a importância de respeitá-las e de preservá-las. Então, qual a intenção dele? Fazer com que as pessoas preservem e respeitem as línguas nativas, as suas línguas nativas. Segundo os dados do Ministério da Cultura, no Peru existem 47 línguas indígenas faladas por mais de 4 milhões de falantes. Isso aqui em todo o Peru, tá? Aquele dado inicial era só da capital Lima. No entanto, se calcula que pelo menos 37 línguas nativas se extinguiram e que 27 das sobreviventes estão em perigo de desaparecer. É muito interessante. No mundo, nós temos mais de 6 mil línguas, né, que são faladas no mundo, embora 5 mil e algumas coisas aí estejam em perigo de extinção, porque são línguas indígenas e elas estão em risco de desaparecer pela falta de preservação. A diversidade linguística é anualmente tratada no Dia do Idioma Nativo em Lima. No texto, o desafio apontado em relação a essa questão é: pensem aí,
é delinear o quantitativo de línguas nativas, ou seja, dizer quantas línguas existem, é essa a intenção. No texto eles já têm esses dados, então a intenção do texto não é dizer de novo, né? Eles já têm esses dados, né, de quantas línguas nativas existem. Despertar para a necessidade de proteger as línguas indígenas. Despertar a necessidade de proteger as línguas indígenas. Era esse um dos pontos do texto, fazer com que as pessoas vissem a necessidade de proteger as línguas indígenas. Né? Incentivar a comemoração da sobrevivência das línguas nativas. Fazer o levantamento estatístico dos falantes das línguas nativas. Isso aqui já foi feito. Eles já têm, né? E manter a sociedade atualizada sobre a realidade linguística peruana. E aí? Letra B. É despertar a necessidade, né, de proteger, de cuidar, de respeitar, para que elas não desapareçam. Sabe o que é que eles estão fazendo agora? Eles estão registrando em forma de vídeo, áudio, essas línguas indígenas, para que tenha algo, para que possa ser estudado mais à frente, que elas não morram. Já pensou? Já aconteceu com muitas línguas, né? Simplesmente a população acabou, ninguém ensinou a ninguém, principalmente indígenas, né, que ainda vivem um pouco à margem. 10ª, eu acho que eu coloquei só até aí, viu, nesse material, que a gente vai ter outro momento. Conteúdo. Não, nesse aqui, do slide, aí tem mais. Aí eu sei que tem mais. Aí tem até a 25. Vamos lá. Desde Nápoles até Joanesburgo, desde Buenos Aires até Barcelona, os atos de xenofobia e racismo indicam que nos encontramos diante de um fenômeno global. Definida pela Real Academia da Língua como o ódio, repugnância e hostilidade aos estrangeiros, a xenofobia vai de encontro aos fluxos migratórios por razões econômicas ou ambientais. E o desplacamento. Deslocamento. E o deslocamento forçado provocado pelos conflitos armados internos e as guerras. O outro, o que você viu, fala e tem outra cultura e uma religião diferente, é visto com suspeita, desconfiança e temor nos países do chamado primeiro mundo. Questão do preconceito, né, linguístico, principalmente de imigrantes, refugiados, enfim, né, esses países de primeiro mundo. Nossa, isso aqui é muito atual, né? Que o pessoal está vivendo hoje ali com o Talibã, né, no poder. Os políticos de direita e os grandes meios ensalzam lo próprio e denigrem lo ajeno. O que seria isso? O que é que esses políticos de direita estão fazendo com os grandes meios de comunicação? Contribuindo a acreditar em um clima de medo e ódio para um tempo estranho e desconhecido. O que é ensalzam o próprio e denigrem o alheio? Vamos ver na questão. No texto, a relação entre o fenômeno discriminatório e a postura de políticos de direita e de grandes meios de comunicação tem a função de quê? Qual é a função, então, da postura desses políticos com os grandes meios de comunicação? É fazer o quê? Denunciar as práticas que encobrem as diferenças? Tornar públicas as razões econômicas de xenofobia? Tornar públicas? Criticar aqueles que favorecem a aparição do medo, ou seja, tentar calar, né, para que não se espalhe o medo, que dizer que isso não existe, é isso, mais ou menos, né? Reclamar das atitudes tomadas pelos países desenvolvidos ou apontar as causas que determinam os fluxos migratórios. Aí ficou bem claro, né? Aqueles que favorecem a aparição do medo. É mais ou menos o que muitos países de direita fazem. Muitos políticos de direita fazem, né? Ok? Sobre o material, a gente para por aí.
tá bom? E aí a gente vai ter uma partezinha agora da aula falando sobre expressões idiomáticas. Professor, importante, cai no Enem? Cai sim. Os textos, principalmente os textos que são voltados para a cultura, eles falam sobre, eles acabam colocando nos textos, né, algumas expressões idiomáticas, que servem para que você veja se você entende no contexto o que ela significa. Ah, professor, ditado popular, expressão idiomática é muito complicado, né, de você traduzir, realmente. Se você não faz parte daquela cultura, fica muito difícil. Porém, gente, as expressões idiomáticas, elas dentro do contexto, você consegue entendê-las. É só você parar para pensar um pouco. E é muito comum que eles coloquem em textos, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas. Vai decorar tudinha? Não vai, a gente vai tentar entender elas, tá bom? Essa é a intenção, é fazer com que vocês entendam no contexto. Por exemplo, trabalhar a regañadientes. O que seria isso? Regañadientes. Seria o quê? Trabalhar de que forma? Ou será que não é trabalhar? Fazer algo que você não gosta, você está contra o seu gosto. Tá certo? Por obrigação. Tá bom? Essa aí é a expressão, essa aqui é o significado. Eu vou mandar esse slide no grupo, tá? Para vocês também darem uma olhada depois. Com mais calma. Dizer a todo amém. Dizer a todo amém. 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 Dizer tudo, sim a tudo. Está de acordo com tudo. Diz amém a tudo. Você está de acordo com tudo. En un santiamén. Alguém já ouviu essa expressão? Eu já. No português. Em um santamém. Nunca ouvi. Eu tô ficando velho mesmo. Mas eu lembro de já ter ouvido. Fazer algo rapidamente. Fazer algo em um santamém. Um santamém. Eu já ouvi. Eu não sei onde, mas eu já ouvi essa expressão. Santamém. Estar hecho polvo. Bora traduzir? Estar feito pó. Está feito pó. Oh, muito bem. Estar muito cansado. Está só o pó. A gente diz muito aqui isso, né? Muito comum. Está só o pó. Ninguém está só o pó, mas a expressão dá essa a entender, né? Outra. Echar la casa por la ventana. Quase isso. A casa pela janela. Entrar a casa pela janela. Se fosse literalmente, né? Oh, podia ser também. As ventanas. Gastar dinheiro sem necessidade. Esse aqui eu compreendo que não tem muito a ver. A gente não pode procurar também muito sentido literal, né? Ok, então as expressões idiomáticas, elas são sequências de palavras cujo significado não se pode compreender da tradução literal das palavras, mas sim da interpretação de toda a frase. A gente já tinha falado desse sino, né? Mas sim da interpretação de toda a frase. Por exemplo, Maria ha dicho todo de um plumaço. Maria ha dicho todo de um plumaço. Ela disse tudo de uma vez. Bem, vamos conhecer algumas expressões idiomáticas da língua espanhola. Juan echa de menos a sus padres. Echar de menos significa sentir falta de alguém ou algo. Em espanhol, gente, assim como em inglês ou em algumas outras línguas, não existe a palavra saudade, tá? Saudade é uma palavra única do português. É claro que o sentimento existe em toda língua. Todo mundo sente saudades. Só que não existe uma palavra para isso. Então, lá eles usam echar de menos. Eles podem usar extrañar. Extraño a mis padres. Eu sinto falta de meus pais. Tá? Em inglês, eu acho que é miss you. Enfim, não tem uma palavra só, né? 2. Ella siempre hace hincapié. Hacer hincapié. Fazer coisas com dedicação, persistir. Ela sempre faz as coisas persistindo, com vontade. 3. Los niños duermen a pierna suelta. Dormir a perna solta. Seria dormir muito, sem interrupções, né?
Eles sempre dormem muito. 4. Muitas pessoas sempre andam por las ramas. Andar por las ramas é mudar de assunto, fica mudando de assunto. Muitas pessoas sempre mudam de assunto. Andar por las ramas. Esse aqui pra gente não faz muito sentido também não. 5. Os jovens sempre correm algo al vuelo. Correr algo ao voo. Enterar-se de algo rapidamente. Isso aqui a gente traduz como pegar as coisas no ar. Né? A gente diz assim, fulano pegou a história no ar, né? Mais ou menos isso. Pegar algo no voo. 6. Gente, idioma. Latim se transformou em português, espanhol, italiano. Então, assim, é tipo um telefone sem fio. Nasce de um jeito e se propaga de outro. Tá? Tem os mesmos significados, às vezes a mesma palavra, mas o sentido, às vezes, vai mudando, né? As palavras vão mudando. 7. 6. A mim não me importa um pimiento. Não me importa nada, não estou nem aí para isso. Não faço nem caso. 7. Ellos han pasado un buen rato. Passar um bom rato. Ter um bom momento. Gente, rato em espanhol é um heterossemântico, é um falso cognato. Porque ele parece o animal rato, né? Mas em espanhol ele significa momento, instante. Espere-me um rato, por favor. Dá-me um ratito, por favor. Me dá um momentinho, por favor. E rato mesmo, animal em espanhol, é ratón. Ratón. Nem que ele seja desse tamanho aqui, ó. Mas é ratón. Aumentativo. Rato é sempre momento, tá? 8. Agora te toca a ti. Agora é a sua hora de falar. Agora te toca, né, teu momento. Agora os toca a vosotros. Aprender el espanhol. Agora os toca a vosotros. 9. Estou hecho una braga. Meu Deus. Estou hecho una braga. Estou muito cansado. Braga em espanhol é calcinha. Eu não faço ideia o porquê que essa expressão surgiu. Tá feito uma calcinha. Mas aprenderam uma palavra nova do vestiário de espanhol. Braga. 10. Hay que queimar-se las cejas para conseguir la aprovación. O que é cejas, lembram? Sobrancelhas, né? Tem que queimar as sobrancelhas para conseguir a aprovação. Tem que estudar muito, tem que se esforçar. 11. Tengo que saber algo a papagaio. Saber algo a papagaio. Saber de memória, saber de cor as coisas. Bueno, vamos a hacer un juego. ¿Dá tempo? Dá. Vamos. Aqui nós temos algumas palavras em espanhol, algumas expressões em espanhol e as traduções. Vamos ver se vocês conseguem assimilar. Tá? Por que é jogo da memória? Porque tá pedindo para que vocês memorizem com o outro slide, mas eu acho que ficaria mais difícil. Mas enfim, eu vou colocar, tá? 10 segundos. Urco, o máximo que vocês conseguirem, Tem umas que é engraçado. Ok. Deu tempo? Decoraram tudinho, hein? Bora lá, vamos enumerar. Essa primeira aqui. Meter la pata. É tipo meter o pé nas coisas. Vai. Só que é tipo... Quando você diz assim, meteu la pata, em espanhol, ele quer dizer que ele foi de todo jeito e acabou fazendo o quê? Isso. Cometendo erro. Então vamos lá, que é 1, tá? E que pesado eres?
Como você é chato? Então vamos lá, número 2. Onde é que tá? Ah, 2. Ok. E... Cadê? Retomar el hilo. Retomar o fio da conversa. Bem. Hilo em espanhol é fio. Fio. Devolver la pelota. Responder da mesma maneira? Ou fazer, não está vendo, ignorar? Devolver la pelota, devolver a bola. Isso, muito bem, ali. Tá esperto ali. A gente confere já, viu? Se tá tudo certo mesmo. Tem mais mosquear-se. Mosquear-se é o quê? Indispor-se. Segundo vocês, a memória de vocês. Vocês confiam na memória de vocês? Depende. Então, eu ia dizer, minha resposta primeira é não. Hacer la vista gorda. Fazer que não está vendo, ignorar. Fazer vista grossa, né? A gente usa aqui no português. É 6, é? É. Fazer vista grossa com as coisas. Bora conferir se tá certo. 1 com 1. Certo, né? 2. Como você é chato. Tá certo. 3. Tá certo. E o 4, devolver la pelota. Certo também. O 5, indispor-se, mosquear-se. Tá certo. E o 6 também. Ó, rapaz, vocês estão fera, viu? A memória de vocês está boa. Vamos lá para outra. Se der tempo, tem até música hoje, ó. Atividade 2, compreensão escrita. Relacione os dichos, os ditados, com o seu significado. Bueno e barato no caben en un saco. E aí? Qual a alternativa? Hay que desconfiar de algo que es bueno y barato a la vez. E barato por sua vez. Algo que é bom e barato ao mesmo tempo. Duas coisas que não podem caber em uma sala. Bom é somente o que é bom e barato, pela sua vez. Tem que desconfiar das coisas que não cabem no mesmo saco. Foi literal, né? Aí não se traduz expressões literalmente. E aí? Ó, aí tem discordância. Bom e barato não cabem em um saco. Letra A ou letra C? Tem que desconfiar. Ó, o bom e o barato não cabem num saco. Isso. Juventude ociosa, velhice trabalhosa. Juventude ociosa, que não faz nada, velhice trabalhosa. Quem muito faz quando é jovem, pouco aproveita quando estiver velho. Quem pouco trabalha quando é jovem, muito terá que trabalhar quando estiver velho. Essa aqui tá meio óbvio também, né? Essa aí não vou nem ler as outras. Fácil. Próximo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por mais que a mona dissimule, sempre será mona. Embora fique a mona se vista de seda, embora tente ocultar algo ou medir, a verdade sempre aparece. Ou, embora seja uma mona, deve vestir-se bem. Mona é macaca. Mono. Eles utilizaram o animal como exemplo, né? Por mais que o macaco se vista de seda, ele continua sendo um macaco. Embora tente esconder algo ou mentir, a verdade sempre aparece. Por mais que ela dissimule, pegadinha é essa. Dissimular é fingir. Tá? Fingir. Sempre será macaco.
Olha, eu particularmente, acho que a letra C está correta também. É uma questão de interpretação. E você não foi longe, não. Tá bom? Se você for levar para um contexto mais literal, é a letra A mesmo. Um contexto menos literal, podia ser a letra C. Oxe, eu tirei. Mateus, me ajuda. É só aqui? Ou tu consegue aí? Ah, tá. Aí. Debaixo da mata florida está a culebra escondida. Debaixo da mata florida está a cobra escondida. Tem que tomar cuidado com as flores muito belas. Coisa literal. Olha aí, eita, filosofou. Não tem que fiar-se, desconfiar das pessoas que estão em torno, não, que adorna muito seus comentários. Adornar é tipo enfeitar, né? C. Não tem que desconfiar das cobras que estejam junto às flores, ou não se deve confiar nas pessoas que aparecem, que pareçam a cobras. Não tem que desconfiar das pessoas que... eu entendi. Como é? Não se deve confiar nas pessoas que se parecem com cobras. Então, tá bem literal que não, né? Não se deve confiar nas pessoas que... Isso, que adornam muito seus comentários, que enfeitam muito seus comentários. Que floreiam demais, né? Que... Será se é essa aí? Tudo bem. Só tem até a 5. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Aqui usa, né? Esse aí. Camarão que dorme a onda leva. É. O que não sabe nadar, que evite águas profundas. O que não esteja atento perde a oportunidade. O que dorme muito nas manhãs perde o trabalho. Ou que é esperto se deixa levar pelas circunstâncias. O que não está atento perde a oportunidade. O que dorme muito pelas manhãs perde o trabalho. Também não está errado, mas está literal. É verdade. É igual aquela lá que a gente viu, que eu acho que a letra C estava mais correta. Porque ela não estava muito literal. E é o ideal. Ok? Vámonos. Já querer ir. Oxe, não tá passando não, Mateus, ó. Agora tá. Eita, a música. Eu vou fazer o seguinte. É porque tem expressões idiomáticas aí para analisar. Tá. Conhecem essa música do Alejandro Sanz? Coração Partido? Olha, um sucesso na voz de Ivete Sangalo, inclusive, gente. Que é isso. Vamos lá. Já que a gente tem aí uns minutinhos ainda, vou fazer o seguinte, Mateus. Eu não te mandei a música, mas eu tenho ela aqui. Eu vou colocar só pra gente acompanhar mesmo, tá? Eu trouxe caixinha, será? Deixa eu olhar bem aqui se eu trouxe. Ah, Mateus é rápido. Depois coloca aí, Mateus. Coração Partido, Alejandro Sanz, por favor. Aí é... Não tem internet? Não, mas eu tenho aqui. Eu uso do meu. É porque eu acho que não tá baixado, não. Tem que ser da... Ah, tá, mas dá pra botar. Tá, Mateus. Me explica, Mateus, que eu sou lento. Tá, vamos lá. Aí eu quero que vocês identifiquem. Ei, Mateus, é só plugar mesmo aí. Será que vai? Vai direto. Se minha internet der certo. É pra dar. Certo. Aqui em cima. Essa música aí, ó. Podia ser Rebelde? Podia. Mas...
Mas vamos de Alejandro Sanz hoje. Carregou aí? Ei, minha internet não vai deixar, não. Por favor, um cantor. Vamos lá. Acho que não vai dar certo não, né, Matheus? Aí a internet tá bem lenta. Matheus tem a solução, rapaz. Oi. R$2 de som, Matheus, se tiver. Ó. Sucesso, viu, gente? Tudo que tá sublinhado aí a gente vai analisar. Essa música não é só uma música, isso aqui é um poema, viu? Se a pessoa for ler assim, se não souber que é música... Curativos para esse coração partido. Limosna e esmolas. Esta noite se hace frio. É isso aí, Matheus. DJ Matheus. Muito obrigado, Matheus. Olha aí, gente, nós temos aí uma bela canção do Alejandro Sanz, um cantor que, se eu não estiver enganado, é espanhol. Tá? Pelo sotaque dele, dá pra pegar que ele é espanhol. Ok, nós temos aqui algumas frases sublinhadas. Na canção Corazón Partido, encontramos duas expressões idiomáticas muito importantes da língua espanhola. Leia-as e tente descobrir o significado. Nós temos no hay dos sin tres, corazón que no se ve, es corazón que no siente. Português, como é que seria assim? O que é que a gente usa? Tudo bem. E no hay dos sin tres, o que seria? Vou voltar lá na letra. Quando ele diz assim, ó, curativos para esse coração partido, já não vê que não há dois sem três, que a vida vai bem, vai e vem e que não se acaba. Consegue entender o que seria isso? Não há dois sem três. É um pouco complicado, né?
Porque em espanhol, gente, essa expressão aí significa que você não consegue fazer uma coisa sem a outra. Uma coisa leva a outra. Tá bom? Eu sei que para a gente assimilar com o português fica um pouco mais complicado nesse caso. É isso. Coração do que não vê, já fizemos. Ok? Ok. É isso. Dê uma chance à música, tá? Em casa, se quiserem colocar, escutar um pouquinho. Tem ela com Ivete Sangalo, a participação da Ivete é muito bonita essa música. Gente, até a próxima semana. Hoje a gente, acho que só por hoje, essa semana a gente mudou o horário. Acho que a próxima semana é na quarta mesmo, tá? Tragam material, mas de qualquer forma eu vou enviar outro também pra gente ir. Tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.